Pessoal, Latos falando. Vamos lá, pessoal, para nosso segundo dia aí de aquecimento, né, da semana de aquecimento para o evento que vai ter semana que vem. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre mercado futuro, né, contratos futuros, né? Acho que é interessante o pessoal entender. O Luazito está aqui comigo dando esse apoio aí, né, Luazito? Opa, tamo junto. É interessante o pessoal entender como funciona, né? Desde quando começou o mercado Como futuro. funciona, para que serve, como opera, quanto custa, precisa de margem, não precisa. Tem vários Quanto assuntos. dinheiro eu preciso para ter isso? O que mais eu preciso além de ter o dinheiro, né? O dinheiro e o conhecimento, né? Exatamente. Então é interessante isso. Acho que é interessante a gente comentar, Lua, como começou o mercado futuro, né? Porque hoje em dia se usa muito para especular o mercado futuro. Acho que o nome já acaba confundindo um pouquinho, né? A gente tem um mercado à vista, que eu tenho que ter o dinheiro à vista para comprar qualquer coisa, no caso as ações. Uhum. Então, se as ações custam R$100, eu quero comprar 1.000 ações, eu tenho que ter R$100 mil. E o mercado futuro, que coisa é essa? Eu ia falar besteira, mas o que é isso? Cara, isso que é interessante. Que mercado futuro é quanto esse mercado, seja qual for que você está operando, quanto ele vai valer no futuro. Né? Basicamente, esse é o resumo da ópera. Tanto é que ele foi criado para criar proteção para determinados ativos, né? Principalmente o setor agrícola. Então, por exemplo, eu tenho uma safra de soja, certo? E o preço da soja agora, o preço da saca da soja está o preço que eu gostaria de vender. Só que minha soja está plantando, ainda está crescendo. Ela está plantada, mas está crescendo. Eu vou colher ela daqui 3 meses. Certo? Então, como que eu garanto que daqui 3 meses o valor vai estar o valor que estão praticando agora? Né? Então, para isso que foi criado o mercado futuro. O mercado futuro foi justamente para você proteger no futuro o preço de agora. Aí você me venderia o quê? Você me venderia o saco de soja ou me venderia um contrato, alguma coisa assim? Então, agora seria só o contrato. Porque você não tem um produto para me entregar. Exatamente, mas eu te entregaria esse produto no futuro. Tanto é que nem todos os ativos têm entrega física, né? Mas muitos ativos do mercado futuro têm entrega física. Por exemplo, petróleo tem entrega física, café tem entrega física. Se eu não me engano, alguns contratos de milho têm entrega física, posso estar enganado. Tá? Mas tem alguns ativos que existe a entrega física. E outros é simplesmente para você travar o preço daquele ativo. Né? Então, você compra ou vende uma determinada quantidade de contratos que equivalem à sua safra, por exemplo, tá? E aí você vai carregando esse contrato até o vencimento e você meio que protege o preço daquela sua safra. Tá? Isso é bacana, você comentou da soja que eu acho bem legal. Você disse que está plantando a soja, você é o produtor, você está plantando a soja, mas você já quer vender porque o preço está legal. Então eu vou lá, ofereço um dinheiro, você me faz um contrato, né, de preço futuro. Então você vai prometer que vai me entregar em dezembro. A gente está no meio do ano aqui, vamos supor que a gente estivesse no meio do ano. Você me entrega em dezembro. Aí você me faz um contrato, eu te dou o dinheiro, só que eu estou com um contrato. Eu posso negociar isso aqui? Pode. Aí que é interessante do mercado futuro. Inicialmente, não. Antes você não podia fazer. Não é que não podia, sempre pôde. Mas a intenção real era, você precisava do dinheiro, eu preciso da sua soja, por exemplo. A gente faz um contrato, te pago aquilo, né? E daqui 3 meses você me entrega a soja, porque eu já te paguei o preço atual, para você estar ok, certo? Só que aí o que acontece? O ser humano sempre enxerga oportunidade nas coisas, começou a ver que isso era muito líquido, né? Tinha muitas oportunidades em cima disso. E aí ele começou a ver justamente o que você citou, né? Você tem eu comprei de você, eu tenho um contrato, mas eu percebi que eu podia vender esse contrato para outra pessoa por um preço melhor. Né? Um preço mais caro e tirar um lucro em cima disso. Né? E aí nasceu a especulação em cima do mercado futuro. Né? Então, hoje em dia, o mercado futuro é um dos mercados mais líquidos que tem, justamente porque tem muita gente que atua nesse mercado. Tem alguns mercados que são especificamente de obrigação, ou seja, são mercados até mais líquidos. Todo dia tem alguém fazendo alguma coisa por obrigação. Vou dar um exemplo para você do dólar. O dólar Vamos pensar o seguinte: você é um exportador, certo? Você vende produtos e recebe em dólar. Tá? Então você vendeu o seu produto hoje. E o dólar está, um exemplo, 5,10. Que é mais ou menos o que o dólar está atualmente. Só que você vai receber daqui 60 dias. Daqui 60 dias, o produto que você vendeu a 5,10, daqui 60 dias, se o dólar tiver 4,90, você ganhou ou perdeu dinheiro? Eu perdi dinheiro. Você perdeu dinheiro. Então, você quer garantir que, apesar de você ter vendido hoje e vai receber daqui 60 dias, você quer garantir que o dólar esteja pelo menos 5,10, certo? Então, o que você faz? Você vai no mercado futuro
e compra contratos futuros de dólar, né? Ou se trava. Ou você faz isso, ou você vai num banco fazer um hedge num banco e o banco vai no mercado futuro e trava essa operação para você. Fazendo um seguro. Exatamente, como se fosse um seguro para garantir que daqui a 60 dias você vai receber isso. Então isso é uma obrigação. É a mesma coisa o cara que é um importador. Eu comprei uma máquina, paguei, sei lá, 10 milhões de dólares na máquina, certo? E só que eu vou pagar essa máquina em um ano. Só que quando eu comprei, o dólar está 5,10, que é o de agora. E daqui a um ano, quanto que vai estar o dólar? E se o dólar tiver R$6? Prejuízo na certa. Prejuízo gigantesco. Então, o que acontece? Eu preciso travar essa operação. E como que eu travo? Mercado futuro de dólar. Ou eu posso eu mesmo diretamente fazer isso, ou eu contrato um banco, que o banco também vai no mercado futuro e travar essa operação. Tá? Isso são as obrigações. Essas obrigações deixam o mercado líquido, porque sempre tem alguém fazendo alguma coisa dentro desse mercado. Você pega o mercado de dólar brasileiro, é um dos poucos mercados que o Banco Central, que é o patriarca, o xerife do dinheiro do país, ele atua dentro desse mercado para manter a estabilidade desse mercado. Ou seja, ele coloca liquidez dentro desse mercado quando necessário. Ou seja, também deixa o mercado líquido. Né? Então, você junta todos esses fatores, você tem um mercado que sempre tem liquidez. E ainda mais de tudo, o dólar é um ativo que respeita muito o cenário econômico, macroeconômico. Então, ou seja, você tem o cenário perfeito para um mercado líquido e que respeita motivos. Ele se movimenta por motivos. Ou seja, o pessoal olhou e falou, esse mercado dá para atuar dentro do mesmo dia. Se eu souber quais são os motivos e liquidez eu tenho para entrar e sair a hora que eu quiser, eu posso atuar nesse mercado. Eis a especulação. De contrato futuro. De contratos futuros. Eis o day trade. Tá? Em contratos futuros. E quais as vantagens disso também, Luan? Alavancagem. Então, eu não preciso de muito dinheiro para operar o mercado futuro. Lá atrás, quando eu comecei, era super complicado operar mercado futuro. Por quê? Você tinha que ter muito dinheiro para operar um contrato de dólar, por exemplo. Né? Depois, criar um mini contrato de dólar, porque o contrato cheio, existe dois tipos de contrato. O contrato cheio, que é banco, todo mundo utiliza, e existe um mini contrato. O mini contrato foi feito para democratizar o mercado futuro, para que pessoas físicas com menor capital pudessem atuar nesse mercado. É a democratização que a gente tanto fala do mercado. E então criaram um mini contrato, e esse mini contrato é uma fração do contrato grande. E com isso, o que fizeram? Trouxe a possibilidade de você participar do mercado futuro, você continua alavancado, mas precisa ter muito pouco dinheiro para operar. Você pega hoje em dia, você abriu uma conta numa corretora, você precisa ter R$150 para operar um mini contrato de dólar. E um mini contrato equivale a 10 mil dólares. Né? A gente está falando de mais de 50 mil reais. Você precisa ter 150 no mínimo como margem, né? Óbvio. Mas você está operando um negócio extremamente gigante, que aí vem a alavancagem que você está comentando. Exatamente, né? O que é fantástico. E aí você une isso, essa questão de alavancagem, vamos dizer assim, esse custo baixo para você estar dentro do mercado para poder operar esse mercado, com conhecimento. É uma profissão. Exatamente. Você pode ali, durante o dia, fazer várias operações e ir tirando parte desse lucro. Mas vale lembrar que você tem que ter o conhecimento para isso. Tá? E tem várias bases para a gente entender o que eu preciso ter em cima disso. O primeiro é entender o que são esses contratos. Existe contrato de índice futuro também, que é basicamente o espelho do Ibov. Para quem não conhece o Ibov basicamente é a nossa bolsa aqui. E dentro da nossa bolsa tem várias ações que têm um volume muito grande, um volume de negociação muito grande, então elas têm uma porcentagem desse Ibov. Então pega Vale, pega Petro, pega bancos mais importantes, pega algumas empresas do setor de varejo, enfim, são vários setores que compõem o índice Ibov. E quando essas ações sobem ou descem, isso faz com que o Ibov suba, ou o índice Ibov suba ou desça, e faz com que o índice futuro do Ibov suba ou desça. Vale lembrar que a movimentação dessas ações é baseado no cenário de cada ação somada, e isso sobe ou cai. Então, por exemplo, o minério de ferro está caindo, o minério de ferro é o setor da Vale. Então, se o minério de ferro está caindo, dificilmente a Vale vai subir. Então, ela cai também. Isso tem um peso no Ibov. A Petro, que é o cenário base dela, é o petróleo. Se o petróleo está caindo, a Petro tende a cair também. Tudo isso vai formando uma motivação de baixa nas ações, de baixa no Ibov,
reflexo no índice futuro. Basicamente, quando você está comprando índice, você está apostando no Brasil, né? Você pega um cesto, coloca todas as empresas ali dentro, pronto, eu quero comprar o índice Ibovespa. Exatamente. Eu não quero sair comprando várias ações, eu compro só o índice Ibovespa. Ele é muito utilizado para grandes players, grandes fundos fazerem proteção de carteira. Vamos pensar o seguinte, analisaram que tem um cenário onde as ações... o cenário está ruim, as ações vão cair. Certo? Mas um fundo grande não quer se desfazer porque sabe que é por pouco tempo aquilo que vai acontecer. Como que ele se trava para perder menos dinheiro na queda dessas ações? Né? Ele vende índice futuro. Porque ele está vendendo a composição do Ibov, geralmente ele faz uma proporção da carteira dele e vende índice. Então, ou seja, ele está travado. Quanto mais cair, o índice mais cai, mais dinheiro ele vai estar ganhando. Né? Claro, ele vai estar perdendo na carteira, mas vai estar ganhando o índice. Então, em teoria, ele está travado. Ele pode não rentabilizar nisso, mas ele diminui o tamanho da perda dele. Mesmo que tenha uma crise, ele não perde dinheiro. Exato, né? Não perde tanto. Né? Porque a trava geralmente não é para ser 100% do risco. Né? É proporcional. Tá? E do mesmo jeito, o dólar. O dólar também é utilizado para travar esse tipo de proteção. Porque geralmente, quando você tem uma crise, algum cenário mais ruim, o dólar, a bolsa geralmente cai e o dólar sobe. Por quê? Os investidores saem do país, tem fuga de capital, que a gente chama. Então, geralmente, o cara se trava parte em índice e parte em dólar, comprado em dólar, vendido em índice, comprado em dólar. Então, ou seja, o mercado futuro é utilizado por um zilhão de coisas. Né? E tudo isso deixa ele líquido, o que facilita muito para quem quer fazer especulação, porque você tem liquidez o tempo todo. E aí é você buscar ter o conhecimento para aproveitar essas oscilações, porque o custo de entrada é baixo. Você precisa de pouco dinheiro. O índice futuro, por exemplo, um mini contrato de índice futuro é R$100. Para você abrir conta numa corretora, que é importante para você poder negociar, você não paga nada. Hoje em dia, as corretoras dão a plataforma operacional que você precisa para operar, dão de graça. Corretagem, as corretoras não cobram mais para mini contratos. Então, você lembra como era antes, né? O custo era gigantesco. Gigantesco. Eu cheguei a pagar assim, por operação R$10. Por operação de mini contrato, que hoje não custa nada, 0 centavos. Para a corretora, ela não cobra nada. Você tem o custo bolsa ali que é baixinho também. Mas... Não. A gente tem que lembrar uma coisa importante. Existe o custo de corretagem que existia, que é a corretora, e existe o custo bolsa. Pensa esse assim, nunca vai acabar. Esse nunca vai acabar. Lembra que a gente comentou na aula passada que a B3 vamos dizer, é o centro das negociações. Então, ela fica encontrando o tempo todo vendedores para os compradores e compradores para os vendedores. Então, ela tem toda uma estrutura que ela precisa custear para poder fazer essa interligação. Então, isso é repassado para o cliente. Então, cada operação que você faz, você tem um pequeno custo, né, que a gente chama de custo bolsa, emolumentos e tudo mais. Mas, antigamente, você tinha esse custo e o custo da corretagem e o custo da plataforma. Hoje em dia, você não tem mais custo da plataforma nem custo de corretagem. Então, facilitou muito a vida, democratizou muito. Né? Eu cheguei a pagar muito caro. Cheguei a ter épocas de... terminava o dia positivo, a hora que eu recebia a nota de corretagem, eu estava negativo. Por quê? Custos, principalmente de corretagem. Hoje isso não existe mais. Né? Antigamente, a margem de contrato era absurdamente alta. Hoje é baixinha. Exatamente. Então, a alavancagem aumentou muito, o custo diminuiu muito, democratizou muito esse mercado. Tá? Então, você vê que a barreira de entrada está muito pequena mesmo. Então, isso que é a parte interessante da situação. Depois disso, o que você precisa? Então, eu preciso uma conta de uma corretora, eu preciso de uma plataforma operacional. Conta corretora? De graça. Plataforma operacional? De graça. Preciso aí R$150 por mini contrato para o dólar e R$100 de mini contrato para o índice, né? Por mini contrato. Depois disso, eu preciso o quê? Conhecimento. E que conhecimento eu preciso ter? Aí vem a pergunta interessante. Eu me baseei em 3 coisas que foram que, de fato, mudaram a minha vida dentro do mercado financeiro e me fizeram chegar onde eu cheguei. Contexto, que é entender o que motiva os movimentos do mercado. Então, é entender macroeconomia, entender um pouco de política, entender um pouco de geopolítica, entender o que motiva um ativo subir ou cair. Por que o dólar subiu? Por que o dólar caiu? Por que a bolsa está caindo? Por que a bolsa está subindo? Tá? Então, isso se chama contexto, é entender o cenário, entender os motivadores, entender indicadores econômicos, entender a importância de notícias para o mercado, tudo. Segundo fator, disciplina. Né? Um bom profissional de mercado, como qualquer profissional na vida, tem que ter disciplina. Né? Então, isso é importante entender, saber se controlar, saber a hora de fazer, saber a hora de não fazer.
Quando você sabe o porquê, você vai ver que a disciplina vem no automático. A disciplina vem do conhecimento que você tem em cima daquilo que você está fazendo. E terceiro, técnica. Que aí a técnica é para você executar essas operações. Tá? Então, são esses 3 pilares que são super importantes. Isso se chama conhecimento, isso se chama se tornar um profissional de mercado financeiro. Tá? Então, basicamente é isso que a gente precisa para começar no mercado financeiro. Né? Aí, voltando naquele exemplo que você deu da soja, que o cara emitiu o contrato, eu não preciso necessariamente entender dos conceitos, como é formado um grão de soja. Não, mas espera aí. Se eu estou pegando um contrato de soja, o que faz esse preço se movimentar? A chuva, será que interfere no preço da soja? Será que a demanda, o consumo aumentando... A chuva lá fora, nos Estados Unidos, Exatamente. será que tem movimento aqui no contrato? Vai interferir? Isso é contexto. Exatamente. E a gente fala desse contrato, a maioria das pessoas pergunta, mas será que é um negócio seguro? Será que é legal isso? É legal porque ele está lastreado em alguma coisa. Então o cara está plantando a soja e me vendeu um contrato. Então este contrato vale o tanto de soja que está escrito. E mais do que vale. isso, né? É legalizado, a B3 é uma empresa séria, ela é regulamentada pela CVM, então a CVM que olha tudo que ela está fazendo, tudo, o risco de você ser lesado é zero. Hoje em dia as corretoras que tem aí são todas corretoras gigantescas, sérias, então o risco é zero. O risco literalmente é zero. O que você precisa saber é como funciona isso. Por exemplo, o dólar tem contrato de vencimento mensal. Então, todo mês, início de mês, começa um contrato e todo último dia útil do mês, esse contrato encerra. Então, geralmente no último dia útil do mês, a gente começa a operar o próximo contrato. O índice futuro é a mesma coisa, só que é bimestral. Então, leva a cada 2 meses, o contrato vence e a gente começa a operar o próximo contrato. Então, são detalhes que a gente tem que ir conhecendo. Esses contratos têm alteração de letra, né? Geralmente é o símbolo do ativo, a letra do mês de vencimento dele e o ano que você está operando. Né? Isso tanto para o dólar quanto para o índice. Porque isso é o contrato. Eu posso fechar o contrato para esse mês, para o mês que vem, para 2025, 2030 e assim por diante. Exatamente. Mas conhecer isso faz parte da profissão, né? Sim. Exatamente o que a gente está discutindo aqui sobre entender as questões profissionais, técnicas e como eu me torno um profissional para isso. Exatamente. É isso que a gente vai apresentar ao longo dessa semana aí de aquecimento para o evento da semana que vem. Tá? Então, fiquem ligados. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais conteúdo, mais conhecimento para vocês aí. Tá? Então, eu vejo vocês amanhã na próxima aula.